no livro de Atos dos Apóstolos. E essa série de mensagens, ela foi intitulada como A Igreja na Direção do Espírito. O nosso objetivo nessa nova série de mensagens é olharmos para as direções que Deus deu à igreja desde o início dela e de como isso aconteceu no decorrer da história de Atos dos Apóstolos, da narrativa de Atos dos Apóstolos, e vamos observar como que os primeiros cristãos viviam igreja e quais são os princípios que Deus deixou para nós hoje, para que nós pudéssemos também viver nos dias de hoje. E nós desejamos então que essa série de mensagens, no poder de Deus, na direção do Espírito e de acordo com a palavra de Cristo, que ela possa nos conduzir, que ela possa nos ajudar a sermos uma igreja que vive de fato na direção do Espírito. E é interessante, irmãos, que quando nós pensamos sobre o que controla, o que conduz, o que dirige, o que dá direção às nossas vidas, nós ficamos até meio que pasmos, né? Porque nós estamos acostumados a ter o controle, nós estamos acostumados a conduzir os nossos próprios passos e a seguir na nossa própria direção. Nós não estamos acostumados a pedir direção a alguém, ou a saber qual é o pensamento de alguém a respeito dos passos e das direções que vamos seguir. Nós estamos acostumados, de fato, a fazer tudo isso conforme nós mesmos queremos, né? E eu acho que a maioria de nós aqui já ouviu de alguém, em algum momento da vida, a famosa frase: faça do jeito que você achar melhor. Alguma coisa que nós estamos fazendo, ou que nos foi dado a fazer, e aí nos é dito: faça como achar melhor. Ou você tem total liberdade para fazer do jeito que você quiser fazer. E no final das contas, dando certo ou errado, o que nós vamos fazer são as nossas ações, são as nossas atitudes, as responsáveis pelos resultados, sejam eles bons ou ruins. Só que tem um porém: na igreja de Jesus não é assim. Ele não nos orientou a fazer do jeito que nós achamos melhor. Ele não nos instruiu a termos total liberdade para fazer igreja como queremos, do jeito que achamos que deve ser. Não, porque desde o princípio Ele estabeleceu os princípios para que nós vivêssemos como uma igreja segundo a vontade de Deus. Desde o início da igreja, Deus estabeleceu seus princípios e seus padrões, para que vivêssemos de acordo com a sua vontade, proclamando o Evangelho e a glória de Jesus, e caminhando na direção do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos ver como é que Lucas relatou o início da igreja, nos primeiros versículos de Atos. Então nós vamos observar Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11. Vamos observar como é que Lucas relata o início da igreja, como é que Lucas relata o começo da igreja. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água,
mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque estamos diante da tua palavra e confiamos que ela continua falando a nós ainda hoje. Ela é atemporal, ela é a tua voz para o teu povo. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza na exposição desse texto, mas nos conduza também durante toda essa série de mensagens no livro de Atos, que os nossos corações sejam fortalecidos, que a nossa vida seja edificada como cristãos e que como igreja também possamos caminhar na direção do teu Espírito. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração junto dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos, ele dá continuidade ao Evangelho de Lucas. E Lucas é o autor tanto do livro do Evangelho quanto do livro de Atos. Esses 2 livros são conhecidos como Lucas Atos. Então era normal naquele tempo, quando escritos muito longos eram feitos, e naquele período onde os escritos longos eram feitos, eles eram divididos em 2, 3, 4 livros, 4 partes. E o Lucas escreveu então Lucas e Atos, mas o dividiu em 2 partes, onde aconteceu essa separação. A separação do livro de Lucas e do livro de Atos aconteceu por uma questão cronológica mesmo, porque o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, ele relata a respeito da vida de Jesus, do ministério terreno de Jesus e dos feitos de Jesus até a sua morte e a sua ressurreição. Então os evangelhos, eles tinham um propósito, eles relatavam a vida de Jesus, era como se fosse a biografia de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Porém, o livro de Atos relata os feitos de Jesus agora, após a sua ressurreição e após a sua elevação aos céus, a sua ascensão. Então, o livro de Atos vai relatar como é que Jesus agiu através do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e por meio da igreja após a sua ressurreição e ascensão. E tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, eles são destinados a um homem chamado Teófilo. E de acordo com o pouco que nós podemos conhecer sobre esse homem na Bíblia, à luz da Bíblia, ele era um gentil, um grego possivelmente, da alta sociedade, que havia sido alcançado por Jesus e que Lucas estava lhe fortalecendo na fé, na esperança e no amor, através dos seus escritos, através dos seus relatos. E nós vemos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 3 e 4, quando Lucas faz a introdução do seu evangelho. Na introdução, Lucas diz o seguinte: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas.
Então, Lucas tinha o propósito, de fato, de escrever para Teófilo, mostrar para Teófilo que o que Jesus havia feito, como Jesus havia nascido, vivido, né? E como Jesus, então, havia morrido, sido ressuscitado e sido assunto aos céus para a glória de Deus e governava todas as coisas. E agora, no livro de Atos, Lucas continua fortalecendo Teófilo, mas agora relatando, nessa segunda parte dos seus escritos, o que Jesus continuou fazendo após a sua ressurreição. No Evangelho, até morte e ressurreição. Em Atos, após a ressurreição e a sua ascensão aos céus. E Atos capítulo 1, como foi lido aqui, versículo 1, Lucas diz, em meu livro anterior, ele está se referindo ao escrito dele no Evangelho. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A partir daqui, fica subentendido, né, fica implícito, de que a partir de agora, Lucas vai começar a relatar o que Jesus continuou fazendo após a sua morte e após a sua ressurreição, após a sua ascensão. Ele vai falar dos atos de Jesus agora, no poder do Espírito Santo, por meio da vida da igreja, por meio da igreja de Jesus. Então, Atos começa falando de uma igreja que se inicia acanhada, com medo dos judeus em Jerusalém, reunidos em uma casa para orar, mas eles estavam com medo do que poderia acontecer por conta daqueles que estavam à sua volta. Atos começa dessa forma, só que Atos termina falando de uma igreja que avança, de uma igreja que triunfa, de uma igreja que foi proclamando o evangelho do reino, no poder e na direção do Espírito, pela Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra de Roma. Porque Atos 28, Paulo está em Roma. Não termina a história da igreja ali, mas o livro de Atos se encerra nos confins da terra de Roma, onde Paulo estava preso e onde provavelmente ele havia sido morto. Então, Atos mostra que a igreja não nasce de acordo com os padrões humanos. Nós vimos isso na série passada, Igreja Cativante. Atos nos mostra isso com muita clareza, que a igreja nasce de forma sobrenatural, nasce por meio do Evangelho de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus, segundo a vontade de Deus. A igreja, ela é uma instituição para nós hoje, mas ela é e sempre foi um organismo vivo, sobrenatural, que age conforme a vontade de Deus e que se move no poder e na direção do Espírito Santo de Deus. Atos nos revela isso, mostra que a igreja não caminha nas direções humanas, caminha nas direções espirituais, sobrenaturais, na direção daquele que é o cabeça, que nós vemos na Bíblia, nós vemos no Novo Testamento por várias vezes, os autores colocando o cabeça da igreja, que é Cristo. Então a igreja, ela age conforme as direções do cabeça, no poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo impulsiona a igreja a obedecer às ordens de Cristo, a obedecer à vontade de Cristo. E no texto que nós lemos hoje aqui, esses 11 versículos, Lucas vai destacar algumas verdades que fundamentam o início da igreja, que lançam alicerces no início da jornada, que ele mesmo propõe a fazer no decorrer do livro de Atos, e que devem fazer parte da nossa vida como igreja nos dias de hoje. Nós podemos enxergar esses princípios que Lucas destaca aqui e podemos aplicar em nossa vida como igreja hoje. Mas afinal de contas, diante desses versículos que nós lemos, quais são as principais ideias, os principais assuntos que Lucas trata aqui nesse texto? E o que é que nós podemos aprender para a nossa vida hoje, como igreja de Jesus? E é isso que nós vamos observar agora, então. Em primeiro lugar, nós aprendemos como igreja que nós precisamos ensinar a respeito de Cristo
e do reino de Deus somente. Versículos de 1 a 3. Nesses versículos, Lucas deixou claro qual era o seu objetivo ao enviar os seus escritos a Teófilo. Versículo 1 e 2, como eu disse aqui, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, os escritos de Lucas está fazendo aqui referência ao seu evangelho. Os escritos de Lucas no seu evangelho não tinham a finalidade de falar a seu próprio respeito. Lucas não estava escrevendo uma biografia dele para Teófilo. Lucas não tinha o propósito de contar o seu testemunho de conversão para Teófilo. Lucas não tinha o propósito de falar para Teófilo como é que foi a caminhada dele com Jesus. Não. Lucas tinha o propósito específico de falar a respeito da vida e das obras perfeitas de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Lucas se propõe a fazer uma biografia do homem Deus perfeito que viveu entre nós. E ele faz isso no seu evangelho, mostrando que Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento. No evangelho de Lucas, por muitas vezes, nós vamos ver fatos acontecendo e Lucas relatando, para que se cumprisse o que estava escrito em tal lugar, para que se cumprisse as escrituras. Até mesmo no livro de Atos, é uma semelhança que eles têm, para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse o que estava escrito. Então Lucas se propõe, inicia, a sua proposta, mostrando com clareza que Jesus cumpre o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, mostrando que Jesus nasceu de Maria, nasceu de forma virginal, nasceu de forma santa, por meio do Espírito Santo, que Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecados, diante de Deus e diante dos homens também, que Jesus ensinou através de suas palavras, através de suas obras, a respeito do reino de Deus, a respeito de um reino vindouro, a respeito de um reino que se iniciou com ele e que se consumaria na consumação de todas as coisas. Jesus ensinou sobre o reino de Deus, sobre a salvação eterna, por meio dele mesmo. E Lucas também relata que Jesus morreu na cruz injustamente, para realizar uma obra exclusiva e única e perfeita de salvação para perdão de pecados de seu povo. Só que não parou por aí. Lucas ainda registrou que, no versículo 3 nós vemos isso, depois do sofrimento de Jesus, Jesus se apresentou aos apóstolos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Lucas agora relembra Teófilo e, por inspiração divina, por inspiração de Deus, deixa registrado a nós que o Cristo da igreja está vivo. Ele revela para o povo que o Cristo da igreja, o cabeça da igreja, está vivo. Ele havia morrido, mas havia ressuscitado, e como prova disso, ele havia aparecido a muitos irmãos. Nós vemos que as testemunhas oculares de Jesus foram muitas. Não só foram os 12 e as mulheres que viram ele após a sua ressurreição, não, mas de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, Jesus apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, e depois apareceu ao seu irmão Tiago, e depois então, por fim, ele aparece a Paulo, como alguém que estava fora do tempo. Então, Lucas está revelando que o Cristo da igreja, o Jesus da igreja, o cabeça da igreja, está vivo. E ele vem com qual ensino?
para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ele vem lhes falando acerca do reino de Deus. O mesmo ensino que Jesus começa o seu ministério, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, é como ele termina, antes de sua ascensão, falando a eles a respeito do reino de Deus. Isso tem que trazer um alerta à nossa mente. O que é importante para Jesus e o que deve ser importante para nós? Qual é a mensagem importante que Jesus trouxe na sua vida, morte, ressurreição e ascensão? E qual deve ser a mensagem importante para nós como igreja hoje? E Lucas, então, ensinou, que o Cristo da igreja, aliás, a igreja de Cristo, deveria ensinar a respeito de Cristo e do seu reino. E ele disse que o Cristo da igreja estava ensinando a respeito do reino do Deus vivo. E é por isso que nós, como igreja, precisamos nos atentar a esse ensino. Nosso ensino não pode ser diferente do ensino dos apóstolos. Nós precisamos ensinar a mesma mensagem. Nós precisamos proclamar o mesmo evangelho. Nós precisamos dar continuidade àquilo que Jesus começou o seu ministério, encerrou o seu ministério terreno e deu ordens para o seu povo continuar. Por isso que nós precisamos ensinar a respeito de Cristo e do reino de Deus somente. A igreja não porta outra mensagem. A igreja não carrega outra mensagem. Ela carrega a mensagem do evangelho. Quando nós ensinamos, irmãos, a respeito de Cristo, nós estamos de fato ensinando o evangelho. Às vezes nós podemos pensar que o evangelho é a Bíblia, ou que o evangelho é algum versículo da Bíblia. Não, o evangelho é uma mensagem contida em toda a Bíblia. O evangelho é uma mensagem específica de Deus para nós. Está na Bíblia, mas não é a Bíblia em si, resumida. Muitas vezes se a gente se perguntar para alguns irmãos ou algumas pessoas, o que é o evangelho para você? O evangelho é a palavra de Deus. Não está errado, porque ele é a palavra de Deus, só que o evangelho é uma mensagem específica. E quando nós ensinamos a respeito de Cristo, nós ensinamos o evangelho. Essa é a mensagem da igreja, porque Cristo, o evangelho, ele é uma pessoa e é uma mensagem. Como pessoa, ele é o próprio Cristo que se encarnou para revelar a nós uma forma perfeita de viver. Ele é o próprio Cristo que revelou a nós que é por meio de sua morte, ele nos substituiu para pagar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E por meio de sua ressurreição, ele garantiu a nós que também teríamos corpos glorificados e seríamos ressuscitados com ele. E por meio de sua elevação aos céus, ele nos garantiu que ele governaria tudo e todos para sempre. O seu reino jamais seria destruído e o seu domínio seria um domínio eterno. E Cristo vem com uma promessa de segunda vinda, que nos garante que nós viveremos com Deus e com Cristo para sempre em novos céus e nova terra. Então a pessoa de Jesus apresenta a nós tudo isso, e isso é o evangelho. Como pessoa, o evangelho é o próprio Cristo revelado a nós. E como mensagem, o evangelho é a melhor de todas as notícias. Pensa numa notícia boa que você já recebeu na vida. Pensa em uma que você fala assim, essa se eu recebesse seria a melhor notícia que eu receberia na minha vida. O evangelho, a mensagem do evangelho é a melhor de todas as notícias. É melhor de longe do que essa notícia que você pensou. De longe, de longe. Sabe por quê? Porque o evangelho é a boa notícia de que há salvação para pecadores como eu e como você.
de que ao invés de condenados para o inferno por causa dos nossos pecados, nós fomos resgatados por Deus por meio da morte e por meio do sacrifício de Cristo, de sua ressurreição e de sua elevação. O Evangelho, ele mostra para nós que as nossas obras, a mensagem do Evangelho, mostra para nós que todas as nossas obras de justiça, todas as nossas boas obras, todas as nossas obras de caridades são boas, são ótimas e são maravilhosas, mas são insuficientes para nos salvar da condenação do inferno. Mas a obra perfeita de Jesus na cruz nos resgatou da condenação do inferno. O Evangelho como mensagem, ele nos garante que nós começamos mortos e condenados, mas por causa de Cristo, nós terminamos vivos e vivendo com Ele eternamente, para a sua glória. Então, quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos de fato ensinando a respeito da vida, das obras e da obra perfeita de Jesus. Essa é a mensagem da igreja. E como igreja, como eu disse aqui, nós não temos outra mensagem. Nós podemos falar jargões, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida. Deus pode fazer isso, mas Deus pode não fazer também. Deus vai encher a tua casa, Deus vai encher a tua despensa. Deus pode fazer isso, mas pode não fazer também. Oferta aqui que você vai receber 10 vezes mais. Deus pode fazer isso se você não ofertar nada, mas pode não fazer também. Só que essa não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é a mensagem de salvação da condenação do inferno. Todos nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. E o único meio de salvação é Cristo, o único meio. Nós podemos ir a Cristo e sermos salvos, sem saúde, sem dinheiro, sem lugar para dormir, para comer, para morar. Mas vamos morar eternamente com o nosso Deus. Eternamente com o nosso Deus. Nós não podemos negligenciar essa mensagem. E o ensino a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, ele traz consigo o ensino do reino de Deus. Ele sinaliza um reino, ele sinaliza um novo reino, ele sinaliza o reino de Deus. É o que Jesus disse em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. Jesus inaugurou um reino quando ele chegou aqui na terra. Ele inaugurou o reino de Deus, que começa aqui e que termina na eternidade com ele. Então Jesus inaugura esse reino na terra, um reino que não está ligado a um espaço geográfico, um reino que não tem a ver com um local específico, um reino que não tem a ver com um povo, uma etnia específica, não. E mesmo que Jesus governe todo o universo, o reino de Deus não é um reino terreno, é um reino espiritual, onde Jesus é o rei e governa todas as coisas e todos aqueles que se submetem a ele. Esse é o reino de Deus. E nós precisamos ensinar sobre Cristo e sobre o seu reinado. Aquele menino que nasceu num estábulo, que nasceu numa manjedoura, e que é o rei agora, o rei que reina para sempre, e que seguirá agindo para a salvação de pecadores como nós. Ele jamais, enquanto não se cumprir todos os seus propósitos, ele jamais deixará de agir para a salvação dos pecadores. Ele sempre estará agindo para a salvação de pecadores. E nós não só devemos ensinar sobre Jesus e o seu reino, irmãos, mas nós também devemos viver como discípulos de Jesus e como cidadãos do reino. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da vida cristã. Porque ensinar, se a gente aprender bem, se a gente estudar bem, se a gente ler, se a gente perceber, a gente consegue ensinar bem. Agora, para viver como discípulo de Jesus e como cidadão do reino, é preciso mais do que conhecimento. É preciso
de uma transformação interior que só Ele pode produzir, de um relacionamento íntimo com Deus, com Cristo e com a sua palavra, que só Ele pode nos impulsionar a ter. Sem isso, nós podemos ensinar, mas o nosso ensino vai ser vazio, vai ser seco, porque nós não vivemos como cidadãos do reino e não vivemos como discípulos de Jesus. Mas nós precisamos buscar em nossas vidas viver como cidadãos do reino de Deus e a viver como discípulos de Jesus. Como igreja, nós precisamos refletir o caráter do nosso rei. É como um filho que ele se relaciona com seu pai, com a sua mãe. Lá fora ele não vai refletir o caráter do seu avô, ele vai refletir o caráter do seu pai e da sua mãe. Aí a gente fala, mas eu não ensinei isso para o meu filho. Não ensinou. Mas 90% do que o teu filho faz é replicando o que ele aprendeu com você. E o meu, mesma coisa. 90% do que ele faz, ele está replicando o que ele aprendeu comigo. E como igreja, nós temos a responsabilidade de replicar o que nós aprendemos de Cristo. Nós temos a responsabilidade de refletir o caráter do nosso Rei Salvador, Jesus. E não só de refletir o caráter dele, mas de viver de acordo com os valores do reino de Deus. E para viver de acordo com os valores do reino de Deus, precisa ser cidadão do reino de Deus. É como, vou usar o Beto e a Esperança como exemplo. Eles são guineenses. Quando eles chegaram aqui, eles precisavam ser inseridos na cultura brasileira e na cultura andradense. Enquanto isso não aconteceu, eles viviam como cidadãos guineenses aqui na terra, aqui em Andradas. Agora eles já estão bem andradenses e bem brasileiros. Mas é assim conosco. Nós precisamos refletir e viver os valores do reino de Deus aqui na terra. Nós somos cidadãos do reino e cidadãos deste mundo também. E nós precisamos refletir esses valores. Então, a primeira coisa que Lucas nos ensina aqui é que o nosso ensino como igreja não pode ser diferente do ensino dos apóstolos. Nós precisamos ensinar a respeito de Cristo, do seu evangelho e do reino de Deus somente. Em segundo lugar, nós aprendemos que, como igreja de Jesus, nós devemos nos lembrar da promessa que recebemos. Versículos 4 e 5. Lembrando um pouco de como foi o processo do início da caminhada de Jesus, antes de Jesus, João Batista veio batizando com águas. Só que o próprio João Batista dizia que viria alguém, esse alguém nós sabemos que é o Espírito Santo. Então Jesus veio, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, e aí então, nós vemos no batismo o Espírito Santo desce sobre Jesus, e aí então Jesus ensina durante todo o seu ministério terreno que seria necessário que ele fosse ao Pai para que o Espírito Santo viesse. E esse Espírito seria o Consolador, seria o Conselheiro, seria o Espírito da verdade e seria aquele que glorificaria as obras de Cristo até o fim. E no final do seu ministério, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele prometeu que o Espírito Santo encheria os apóstolos e, consequentemente, a igreja de coragem para que eles seguissem firmes, proclamando o Evangelho do Reino de Deus, mesmo em meio a toda a hostilidade daqueles dias, mesmo em meio às perseguições que já estavam começando por parte dos judeus contra a vida deles. É isso que Jesus fala no capítulo 24, versículo 49 de Lucas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A promessa do Pai era o Espírito Santo. Jesus havia prometido o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos e, consequentemente, sobre a vida da igreja. Eles receberiam o Espírito Santo para habitar permanentemente neles,
permanentemente em suas vidas, quando Jesus fosse glorificado aos céus, para que eles pudessem então cumprir a missão de proclamar o evangelho do reino que estava prestes a começar ali em Jerusalém e se expandir por todas as outras regiões que o livro de Atos vai nos mostrar. Então a lembrança da promessa do Pai sobre a vida dos discípulos sustentou os discípulos ali em obediência. Mesmo com medo, eles permaneceram ali. Mesmo com medo, eles estavam ali. E depois, mais adiante, nós vamos ver que quando o Espírito Santo vem, eles estavam orando, eles estavam clamando a Deus. Eles esperavam, de fato, que essa promessa viesse até eles, porque eles sabiam que sem essa promessa, eles não conseguiriam cumprir a missão que Jesus havia dado a eles. Irmãos, os apóstolos esperavam essa promessa, mas nós já recebemos essa promessa. Nós já recebemos o Espírito Santo. Ele já habita permanentemente em cada cristão, em cada crente, em cada discípulo que crê em Jesus e que caminha com Jesus. Ele já habita permanentemente em nós. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo da promessa. Uma vez que nós cremos em Jesus para a salvação e para o perdão dos pecados, nós já recebemos o Espírito Santo da promessa. Por isso, irmãos, nós precisamos nos lembrar que a promessa do derramamento do Espírito que estava sobre os apóstolos e que hoje está sobre nós, ela tinha um propósito: que o Evangelho fosse pregado, que o Evangelho fosse proclamado, que pessoas fossem chamadas ao arrependimento para perdão de pecados em todos os lugares da terra. Por isso, nós precisamos cumprir esse propósito. Nós já temos a promessa do Espírito Santo em nós. É óbvio que, em dados momentos da nossa caminhada, nós nos enfraquecemos. E é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo de novo. Busquemos o enchimento do Espírito Santo na nossa vida constantemente, para que consigamos cumprir a missão que Deus nos deu como cristãos e que Deus nos deu como igreja. Irmãos, o Espírito Santo que foi prometido aos apóstolos e que está sobre nós, ele torna eficaz a pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, o Espírito Santo faz com que essa mensagem vá ao coração daqueles que ouvem, surta efeito no coração daqueles que ouvem. Ele tira dos nossos corações, ele tira de nós os corações de pedra, ele coloca em nós um coração de carne, sensível para ouvir a voz de Deus, sensível para ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. E quando nós cremos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador e que esse Salvador é Jesus, nós não cremos porque nós somos muito bons ou porque nós temos uma ótima interpretação de texto ou interpretação de frases. Não, nós cremos porque o Espírito Santo age no nosso coração internamente e faz com que a gente creia. Ele amolece o nosso coração para que nós possamos crer na mensagem, na boa nova de salvação. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a mensagem da igreja, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Nós agora precisamos confiar e nos lembrar dessa promessa para que caminhemos cumprindo essa missão. A igreja é edificada pela palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus e quando você compreende a palavra de Deus e quando você pensa, Deus falou comigo agora por meio de sua palavra, é por causa do Espírito Santo. Ele edifica a igreja. Logo, não são as estratégias que edificam a igreja, não são os nossos meios, não são os eventos, não, nada disso edifica a igreja. Isso faz com que a igreja ande em movimentos, mas o que edifica a igreja
é a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos então, irmãos, buscar na palavra de Deus transformação e santificação de nossas vidas, confiando na ação do Espírito Santo de Deus em nós. Às vezes nós não vamos à palavra porque nós pensamos, eu não entendo muito bem quando eu leio Levítico, mas vá à palavra de Deus, porque o papel de entender e de fazer aquilo se tornar claro para o seu coração e para os seus ouvidos, é do Espírito Santo. Leia 1, 2, 3, 5, 10, daqui a pouco você começa a falar, nossa, como que está tão claro esse texto aqui? E aí você pensa, como que eu pude chegar nessas conclusões? É óbvio que existem os meios humanos de estudo, a Bíblia também funciona assim, existem livros, recursos, comentários e tudo mais, mas a Bíblia, quando lida e quando bem lida, o Espírito Santo de Deus nos mostra aquilo que nós precisamos saber a respeito dela. Ela é a única fonte de transformação para a vida do cristão, e nós a temos, e às vezes a deixamos de lado, por tantas outras coisas, e aí paramos para pensar, Deus não muda a minha vida. O Lucão falou que Deus muda a nossa vida, mas não muda a minha. Mas é porque Ele não muda como um passe de mágica. Deus não é uma caixinha de promessas. Deus não é um livrinho de minuto de sabedoria. Deus é um Deus vivo que se relaciona com o seu povo e que transforma corações por meio de sua palavra, no poder do Espírito Santo. Então, se você está precisando de transformação na tua vida, vá à palavra de Deus, confie na ação do Espírito Santo de Deus. Não deixe de fazer isso e você vai ver as transformações acontecerem. Nós já temos a promessa. Precisamos nos lembrar dessa promessa para cumprir a nossa missão, mas também para que tenhamos uma vida de relação com Deus e com a sua palavra. Mas nós aprendemos aqui também nesse texto, irmãos, que como igreja nós devemos ter consciência e clareza da nossa missão. Versículos 6 e 7. Então aqui, os discípulos achavam que havia chegado os últimos tempos, os últimos dias, onde um rei seria enviado para reinar sobre tudo e sobre todos, e especificamente para livrar Israel das mãos dos seus inimigos de uma vez por todas. Essa era a mentalidade dos judeus. Eles pensavam que um rei viria e ia livrar Israel de uma vez por todas dos seus inimigos. Então eles tinham a ideia de que isso ia acontecer de forma bélica, por meio de batalhas, por meio de guerras. E é por isso então que eles perguntam no versículo 6, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? É nesse tempo que nós vamos ser livres das opressões inimigas, que nós vamos vencer todas as batalhas, e que um rei, um governante agora vai se assentar no trono e vai colocar carros e cavalos e generais de guerra em nosso favor? É nesse tempo? E a resposta de Jesus mostra que Deus é quem sabia os propósitos que ele tinha para Israel. Não competia a eles. Quanto aos apóstolos, ele vai dizer no versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quanto aos discípulos, eles deveriam ser fiéis em cumprir a missão de testemunhar o evangelho do reino de Deus, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É o que diz o versículo 8. Ele diz, olha, quanto a vocês, não compete saber o que o Pai já estabeleceu por sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, Jesus deixou claro qual era a missão da igreja. A igreja já se inicia com um sumário da sua missão. E há um sumário também do livro de Atos dos Apóstolos. Esse versículo 8 é considerado como um sumário do livro de Atos. Porque aqui, Jesus fala
do evangelho sendo pregado em Jerusalém. Foi o que aconteceu dos capítulos de 1 a 7. Depois ele fala do evangelho sendo pregado na Judéia e em Samaria. É o que acontece dos capítulos de 8 a 11. E depois ele fala do evangelho sendo pregado até os confins da terra. É o que acontece do capítulo 12 até o capítulo 28, quando o evangelho é pregado aos confins da terra de Roma. Então Jesus trouxe aos discípulos a consciência e a clareza quanto à missão que eles tinham agora como igreja. E como era essa missão? Qual era a missão que eles deveriam cumprir? Proclamar o evangelho a todos os povos da terra. Então, uma igreja que tem uma mensagem, uma igreja que tem a promessa do Espírito Santo, ela precisa ter um norte, ela precisa ter uma direção, ela precisa ter uma missão. Jesus trouxe essa clareza para os apóstolos. E nós estamos, irmãos, tão habituados a ouvir essa ordem de Jesus, de que o evangelho tem que ser pregado em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra, que essa ordem perdeu o impacto sobre a nossa vida hoje. É como se tivesse amortecido o impacto que ela tem na vida do cristão e na vida da igreja nos dias de hoje. Mas para que a gente lembre um pouco do impacto que ela tem para nós hoje, nós precisamos nos lembrar de qual era o contexto de quando ela foi dada aos apóstolos naqueles dias. Então eles foram chamados a pregar o evangelho em Jerusalém. E Jerusalém foi onde prenderam Jesus, foi onde açoitaram Jesus e foi onde mataram Jesus. Esse era o lugar onde eles deveriam pregar o evangelho. Mas eles deveriam também pregar na Judéia. Só que a Judéia foi onde eles foram rejeitados fortemente. Eles foram rejeitados na Judéia quando passavam por lá. E aí então rejeitaram eles e foi lá que os discípulos falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente peça a Deus que desça fogo do céu e que acabe com aquele povo? E Jesus falou: não, esse não é o meu propósito, essa não é a nossa missão. Então na Judéia eles foram rejeitados fortemente. E aí eles recebem a ordem de que eles deveriam pregar na Samaria. Só que Samaria eram os inimigos mortais dos judeus, porque eles não aceitavam de forma alguma os judeus que eram convertidos naquele povo de Samaria. Eles tinham uma guerra histórica com o povo de Samaria, e eles não aceitavam, eles eram menosprezados. E aí então, eles são chamados a pregar o evangelho até os confins da terra. Piorou. Os confins da terra envolviam os gentios, o povo que não fazia parte da nação de Israel. Como é que eles vão receber as bênçãos de Deus sem fazer parte da nação de Israel? É nesse contexto que Jesus dá essa ordem para os apóstolos e para a igreja. Isso significa, irmãos, que nós precisamos ter clareza quanto à nossa missão como igreja, e que a nossa missão é pregar a todos e em todos os lugares que nós estivermos. Nós não devemos pregar somente aos nossos amigos, somente aqueles que nós temos mais afinidade, somente aqueles que nós achamos que são mais legais. Não, nós devemos pregar também aos desconhecidos. Nós não devemos pregar somente aos andradenses, porque estão aqui pertinho de nós. O povo andradense precisa de salvação. Não, mas nós devemos pregar também em outras cidades. Outras cidades também precisam de salvação. Pessoas de outras localidades também precisam do evangelho do reino. Nós não devemos pregar somente a brasileiros, irmãos, mas devemos pregar a todos os povos da terra. Todos os povos que nós tivermos oportunidades, nós devemos pregar como igreja de Jesus. Com essa ordem aqui, Jesus plantou no meio da igreja um coração missionário. Jesus está mostrando que a igreja tem que ter um coração missionário. E nós precisamos ter esse coração.
Nós precisamos testemunhar com as nossas palavras sobre sobre o que Jesus fez em nosso favor na cruz do Calvário. E nós precisamos testemunhar com a nossa vida sobre os efeitos da obra de Jesus, ainda hoje sobre as nossas vidas. Nós temos uma missão, nós precisamos ter clareza quanto a essa missão, e nós precisamos nos empenhar em cumprir essa missão. A missão que foi dada à igreja, ninguém mais vai cumprir. Então, se a missão é nossa, irmãos, nós devemos cumprir essa missão. Ninguém mais vai cumpri-la. Outras igrejas vão cumprir sua missão em outros lugares, em outros povos, em outras etnias. Mas nós fomos plantados aqui com uma missão, com essa missão. E nós precisamos cumpri-la. E por fim, irmãos, nós aprendemos que como igreja, nós devemos olhar para o lugar certo, confiando que o Cristo que foi elevado aos céus voltará para buscar o seu povo. Versículos de 9 a 11. Então, após Jesus dar a missão para os apóstolos, Jesus foi elevado às alturas, enquanto todos olhavam, diz o versículo 9. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Então aqui, irmãos, a elevação de Jesus revelou a glória de Deus diante de todos aqueles que viam aquela cena, diante de todos aqueles que viam aquele momento. A glória de Deus estava sendo revelada diante de todos que estavam ali. E aí então também, todos aqueles que viram Jesus ser elevado aos céus, viram essa nuvem encobrindo Jesus enquanto ele foi elevado. E nesse momento, o versículo 10 vai falar como é que os apóstolos estavam. Eles estavam com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Eles não se conformavam que o rei, o mestre, o salvador deles, aquele que caminhou com eles durante 3 anos e meio, havia morrido. E agora estava sumindo da presença deles de maneira miraculosa, de uma forma espantosa. Eles ficaram perplexos, atônitos, sem saber o que fazer. E aí então eles não tiravam os olhos do céu. Jesus tinha sido elevado, a nuvem já tinha o encoberto, e eles estavam com os olhos fixos nos céus. Só que por mais difícil que fosse para eles não deveriam ficar com os olhos no céu, mas sim deveriam se preocupar em cumprir a missão que Jesus havia estabelecido a eles. Por isso os anjos agora aparecem a eles, no versículo 11. E é como se os anjos dessem um choque de realidade nos apóstolos. Eles vão dizer: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É como que se os anjos estivessem dizendo aos apóstolos: ele foi, mas ele voltará. Só que quanto a vocês, nesse intervalo que ele foi e vai voltar, nesse intervalo, mãos à obra, apóstolos, mãos à obra, discípulos, mãos à obra, igreja. Há uma missão a ser cumprida. É necessário que os seus olhos agora saiam de um lugar e se dirijam ao lugar certo. Eles precisavam confiar em Jesus e olhar para o lugar certo. E naquele momento o céu não era o lugar certo. Jesus tinha dado uma missão a eles e dito que voltaria. Eles já tinham essa garantia, mas eles precisavam olhar para frente. Eles precisavam seguir em frente, e eles precisavam colocar a mão no arado, a mão na massa, e trabalhar duro para cumprir a missão que Jesus havia dado a eles, e ia os capacitar, enchendo eles do Espírito Santo um pouco mais adiante. E meus irmãos, às vezes, alguns de nós aqui estão como os apóstolos, com os olhos no céu, com os olhos no lugar errado. Não que
olhar para o céu seja errado, é uma dádiva de Deus. Desejar o céu é uma dádiva de Deus. Só que quando nós estamos com os olhos no lugar errado, nós não conseguimos cumprir aquilo que nós temos para cumprir. Nós não conseguimos fazer a coisa certa. Nós deixamos de cumprir a nossa missão como igreja. Nós deixamos de proclamar o evangelho do reino de Deus. Nós deixamos de viver como cidadãos do reino de Deus aqui nessa terra. Enquanto que nós deveríamos estar olhando para frente, para o que Cristo nos mandou a fazer, estamos estagnados por algo que nos tirou os olhos do centro. Talvez há entre nós aqui irmãos assim, que tiveram seus olhos tirados do centro, tiveram seus olhos tirados da missão, tiveram seus olhos tirados da vontade de Deus para nós, e estão olhando para o lugar errado, estão esperando que algo miraculoso aconteça. Meu irmão, não vai acontecer, não vai acontecer. Nós precisamos olhar para o lugar certo, nós precisamos viver de forma correta, nós precisamos caminhar para o lugar certo. Se isso não acontecer, nós vamos ficar onde estamos. E se ficar onde estamos fosse muito bom, todos nós ficaríamos. Só que estagnar nunca é ficar parado, estagnar é sempre retroceder, porque a missão continua, a obra continua, o trabalho continua. Enquanto as coisas vão avançando, nós estamos no mesmo lugar, mas nós estamos sendo deixados para trás. Nós estamos ficando para trás no que diz respeito ao cumprimento da nossa missão aqui na terra. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para o lugar certo, nós precisamos desejar o céu sim, mas nós não podemos esquecer que nós ainda estamos na terra. E na terra nós temos uma missão, e nós estamos em missão, e nós vivemos em missão. Nós não podemos viver ludibriados com o céu. Nós temos que ter a esperança da eternidade, a esperança da glória, mas essa esperança é Cristo em nós. E Ele nos ajuda a caminharmos nessa missão, Ele nos ajuda a caminharmos nessa obra. Nós precisamos ter certeza, sim, de que Jesus, ao seu tempo, vai vir nos buscar e vai nos levar para viver eternamente com Ele. Mas enquanto isso não acontece, nós também precisamos nos lembrar que nós temos uma missão a cumprir, dada por Jesus, capacitada pelo Espírito Santo, só que é feita através de nós, através da igreja. E a nossa missão, como eu disse, é proclamar o evangelho a todos os povos da terra. Nós não temos outra missão. Jesus morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, enviou o seu Espírito no meio de nós e deu uma missão para a sua igreja. Por isso, nós aguardamos sim a sua vinda. Só que a sua vinda está completamente ligada à nossa missão como igreja. E este evangelho do reino será pregado dentre todos os povos, testemunhado diante de muitas testemunhas, e então virá o fim, né? Mateus 24:14, a pregação do evangelho do reino, o testemunho do evangelho do reino entre todos os povos, entre todas as etnias da terra, está entrelaçado com a segunda vinda de Jesus. Nós não podemos apressar a segunda vinda de Jesus. Ele já tem estabelecido o seu tempo, nós não sabemos qual é, mas nós temos uma missão para cumprir até que Ele venha, e essa missão é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Então, irmãos, se esse é o nosso caso, se nós estamos com os olhos no lugar errado, nós precisamos tirar os olhos daquilo que tem nos roubado, daquilo que tem nos enganado no cumprimento da missão, e devemos confiar que o Cristo que foi exaltado nos conduzirá até o fim e nos ajudará nessa missão e nessa obra que nós temos como igreja. Então esses foram os primeiros relatos de Lucas
sobre o início da igreja. Ele mostrou que nós, como igreja, devemos nos empenhar ao máximo para ensinar o evangelho do reino de Deus, para olhar para a promessa que recebemos, que é o Espírito Santo, e para colocarmos os olhos no lugar certo, os olhos na missão que recebemos dele, na missão de Deus, de proclamar a glória de Deus, a glória de Cristo e o reino de Deus dentre todos os povos da terra. Vamos orar?